hoje eu vou falar sobre os pilares da ativação hormonal. Nós temos que entender como funciona a ativação hormonal na prática. O ponto número 1 é entender como funcionam os seus resultados. Os resultados, eles vêm na medida do seu esforço. Mas, além disso, vai muito também do seu peso inicial. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem 50 quilos para eliminar, você vai perder peso mais rápido. Talvez no primeiro mês você perca aí 5, 6 quilos. Se você tem 3, 4 quilos para perder, você vai perder peso mais devagar. Por quê? Você tem menor percentual de gordura. Então, o que eu quero que vocês entendam sobre resultados? O resultado vem de acordo com o percentual de gordura que você está hoje. Não adianta a gente se comparar com o outro. Então, por exemplo, às vezes você começou sua mentoria, você e sua amiga, ou você e seu marido. E aí você vai pensar assim, nossa, por que o meu marido perdeu 6 quilos e eu perdi só 1? Por que a minha amiga perdeu 4 quilos e eu perdi só 2? A quantidade de peso que você elimina a cada 30 dias de mentoria, ela é determinada pela quantidade de gordura que você tem no corpo. Então, a média de perda de peso de um adulto é de 1 a 4 quilos a cada 30 dias de execução do cardápio. Entender como funcionam os resultados. A média de perda de peso de um adulto saudável para não perder massa muscular, para não perder água, para manter sua saúde, é de 1 a 4 quilos a cada 30 dias de execução do cardápio. Execução que a gente fala é execução contando finais de semana, contando tudo mesmo, 30 dias seguidos, independente de qual fase, ok? Mas você tem que pensar o seguinte, se você tem de 20 a 60 quilos em excesso, a média de perda de peso é de 4 a 6 quilos a cada 30 dias. Se você tem de 1 até 10 quilos em excesso, a média é de 1 a 3 quilos a cada 30 dias. Lembrando que existem as medidas corporais e o peso na balança. Muitas vezes a pessoa perde medidas, mas não perde peso na balança. Outras vezes ela perde peso na balança e não perde medidas. Isso tudo, estou falando inicialmente, nos 30 primeiros dias. Depende muito de como o seu metabolismo está funcionando, de quais os hormônios já estão regulados. Então você não deve se preocupar com isso. Peso na balança e medidas reduzidas, elas vão acontecer para quem tem perseverança e executa o método. O resultado não deve ser uma preocupação de quem executa com confiança e tranquilidade o método. Muitas vezes a gente foca no resultado e a gente esquece de focar no que realmente importa, que é a execução do cardápio. Então, eu gostaria de pedir para você não focar tanto no resultado, porque o resultado, ele vem de acordo com o seu metabolismo. Não adianta eu falar para você, olha, eu te prometo que você vai perder 10 quilos em 30 dias. Depende dos seus hormônios, depende do seu metabolismo. Por isso, você deve seguir o que precisa ser feito e o resultado ele vem na intensidade que o seu corpo determinar. E o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele sabe o tempo certo de eliminar peso. Então, você não precisa se preocupar, porque muitas vezes a gente fica querendo que seja de uma forma, mas esta forma não seria a melhor para nós. Por quê? Nós temos que pensar na nossa saúde, na nossa massa muscular, na nossa composição de energia. Então, o nosso corpo, ele queima gordura na medida sem prejudicar a nossa saúde, ok? Então, resumindo, a parte de, eu perdi medida, não perdi peso, eu perdi peso, não perdi medida, isso vem com o tempo, tenha paciência. Por enquanto você não executar 90 dias de tratamento nutricional, você não pode dizer que um tratamento deu certo ou errado. 90 dias são 3 meses de execução. Resultado na balança, ele não vem de um dia para a noite. Talvez você hoje pise na balança e não veja resultado da dieta que você fez ontem. Não é assim que funciona a nossa perda de peso e o nosso ganho de peso. Até mesmo ganhar peso na balança. Muitas vezes a gente, por exemplo,
come errado, né? Faz tudo errado 15 dias da nossa vida. Mas a hora que você está comendo ali errado, hoje você comeu, você pisou na balança, você não engordou ainda. Amanhã você não engordou ainda. O peso real de gordura em excesso, ele vem 15 dias a 20 dias depois que você fez a estratégia, entendeu? Ah, Nutri, em final de semana? Final de semana, quando você come em excesso sábado e domingo e na segunda-feira dá 2 quilos na balança, aquilo ali pode ser retenção de líquido, aquilo ali pode ser até mesmo um inchaço, tá? Por retenção de líquido e por ter consumido maior quantidade de carboidrato. O carboidrato refinado, ele aumenta as nossas células, ele retém líquido e ele pode te dar uma falsa impressão de ganho de gordura. Mas para que você ganhe 1 quilo de gordura corporal, você tem que consumir 7.700 calorias a mais. Então, por isso que, mas aí, a retenção de líquido de um final de semana vai somando com o outro e se transforma em gordura. Então, o que você deve pensar é o seguinte: peso na balança, ele vem de 20 a 30 dias de resultado. E medidas pode ser mais ou menos. Qual que é o comparativo que eu acho que você deve usar? O espelho. O espelho diz muito sobre a gente. Olha você no espelho, veja se você está conseguindo melhorar a tua aparência, como você está se vendo. Outro ponto importante que eu tenho que falar com vocês, que é fundamental, é a questão de roupas, né? Vocês sabem que muitas vezes eu faço experiência que eu sei como é que funciona isso. Uma roupa, para ela ficar apertada no seu corpo, você tem que engordar muito. Às vezes a calça jeans não, mas a maior parte das roupas. Então, às vezes, você faz a alimentação, a dieta, menos de 30 dias, você já quer que sirva a roupa antiga. Amiga, para uma roupa ficar apertada em você, você tem que engordar demais. E a mesma coisa, você tem que emagrecer bastante. Então, para que as suas roupas voltem a servir, a gente tem que ter um tempo para que demore aí pelo menos uns 30 dias para que você emagreça, tá bom? Outra coisa, e já vai observando as roupas. Tem pessoa que vai ser mais rápido, tem pessoa que vai ser mais devagar, tá certo? Lembrando, essa parte de resultado, a gente tem que lembrar que o tempo é o grande aliado do nosso metabolismo. Nós, seres humanos, não é porque da tua vontade, né? No mundo dos adultos, a gente trabalha com o que precisa ser feito, com o nosso metabolismo, não é com a sua vontade. Então, tem gente que é cheia de vontades, né? Ah, eu tinha vontade que eu já emagrecesse em 30 dias, 10 quilos, Nutri. Amiga, eu também tinha vontade. Mas no mundo dos adultos, a gente vai de acordo com o nosso metabolismo. Então, não fica criando uma expectativa na sua mente, porque depois essa expectativa vai te deixar frustrada. A verdade é, todas as pessoas aqui vão ficar magras, vão chegar no seu resultado, vão ficar com a barriga chapada, se tiverem perseverança no método, se executarem tudo o que precisa ser feito aqui, ok? O ideal é que você estipule pequenas metas. Por exemplo, eliminar 10% do excesso do seu peso é muito importante. Metas, a gente tem que colocar de pouco em pouco. Então, por exemplo, uma meta de 5 quilos. Aí você chega naqueles 5 quilos, você fala mais uma meta de mais 5 quilos. Não dá para você, eu tenho que eliminar 30 quilos. Aí você fica focada naquele 30 quilos e aí você perde tempo. Outra coisa, cuidado com o reflexo no espelho. Quando a gente está com sobrepeso e obesidade, a gente foge do espelho. A gente começa a não se observar muito. Estava conversando isso até com o Cristiano esses dias. A pessoa começa a não se observar muito. E aí, quando ela começa a fazer a alimentação certa, entrar na mentoria, com 7 dias ela já começa a se olhar no espelho. E olhar a barriga, e olhar e falar, meu Deus, que tamanho que tá minha barriga! Meu Deus, eu tô inchada, olha que minha barriga não diminui, meu Deus, eu tô muito gorda, eu tô muito gorda, eu tô muito gorda. Por que a gente faz isso? Porque antes de começar um tratamento de emagrecimento, a gente está vivendo um mundo paralelo. A gente não está se observando, a gente não está prestando atenção no corpo, a gente está comendo tudo que vê pela frente, a gente não está tendo essa consciência. E aí, a partir do momento que você entra nessa mentoria, parece que você pisa no chão e começa a se olhar. E aí que você começa a ver o tão ruim que está, né? Aí que você começa a ver o tão com sobrepeso você está, o seu peso, começa a observar e achar os defeitos. Mas você esquece de comparar você antes com você agora.
Então, toma cuidado com isso. Às vezes você olhou no espelho e emagreceu 3 quilos, 2 quilos, 1 quilo, perdeu medida, desinchou, mas você ainda está com sobrepeso, você ainda está com a barriga grande, você ainda está inchada. Por quê? O resultado não vem da obesidade para a barriga chapada de uma vez. Você vai, é gradativo, entendeu? Então, às vezes, você olha no espelho e coloca um baita defeito em você. Meu Deus do céu, parece que quanto mais eu faço, minha barriga não diminui. Mas compara você com você mesmo. Você estava com a barriga muito maior. Agora você está olhando mais no espelho, prestando mais atenção. E aí você está vendo que está ruim mesmo, mas estava pior ainda. Então, presta atenção com esses pensamentos sabotadores. Eu vejo muito que isso é um grande pensamento sabotador. Eu emagreci 2 quilos, mas nossa, minha barriga está enorme. O que adiantou esses 2 quilos? Amiga, você estava muito pior antes. Estava muito pior antes, tá bom? E outra coisa que você deve pensar também, quanto tempo você viveu com sobrepeso? Menos de 5 anos? Mais de 5 anos? O nosso corpo, ele se adapta com o peso, entendeu? E ele começa a achar que aquele peso é normal. Então, por exemplo, se você vive com 10 quilos a mais por mais de 5 anos, ele vai demorar um pouco mais para ser eliminado, é só questão de tempo, porque ele adaptou com aquele peso. Então, você tem que lembrar quantos anos você está com aquele excesso de gordura no teu corpo e você está querendo eliminar em quanto tempo. Então, você precisa de ter esse senso aí, tá bom? Peso ideal versus espelho. Agora, se você quiser, lembrando que todas as nossas estratégias, então todas já foram comprovadas que não perdem massa muscular. Você perde apenas gordura e mantém massa muscular, tá bom? Então, para melhorar a saúde. Então, essa questão de resultado, sossega que não tá nem na hora ainda de ver tanto resultado. É na hora de executar. E entendam que a média de perda de peso é de 1 a 4 quilos a cada 30 dias de execução. Lembrando que se você tem 20 a 60 quilos, você pode ter uma média de 4 a 6 quilos por mês. Se você tem 1 a 10 quilos, que é menos peso para perder, um tecido adiposo menor, a tua média de peso é de 1 a 3 quilos. Por isso que não dá para comparar um com o outro. Lembra também quantos anos de obesidade você teve. Lembre-se de você mesma, não se compare com o outro, compare você com você mesma, tá? A sua evolução tem que estar você com você mesma. Isso é muito importante. Se você está dentro dessa média, você está com um resultado ok. Agora nós estamos entrando na fase 3. Na fase 3, a gente tem alguns pilares dessa ativação hormonal. Entender ciclos e estratégias. O objetivo da fase 3, ativação hormonal, que é o desafio ativação hormonal, a fase 3, ela é para as pessoas que realmente querem um resultado muito maravilhoso. Ela vai alinhar todos os ponteiros. Então, hoje nós vamos dar uma aula de ativação hormonal, para entender os pilares. Pilar 1, estratégia e ciclos. Entender que existem períodos, existem fases. E agora a gente vai para a fase 3, que é uma fase de maior rigor. Nessa fase 3, a gente vai separar as meninas das mulheres, os meninos dos homens. Na fase 3 é uma fase de adultos que querem resultados, que querem saúde e que querem longevidade saudável. É uma fase de decidir, de eliminar peso, de entender o seu propósito e seguir à risca. Precisamos entender que existem estratégias, ciclos para perder peso. Para retirar a gordura que está dentro do seu corpo, eu preciso de fases, tá certo? Por isso, a fase 3 é necessário seguir à risca. Não dá para brincar nesses 15 dias do desafio ativação hormonal, inclusive no sábado e domingo. É uma fase definitiva. Importante ser radical e realmente falar não para o que não está no cardápio. Não existe nenhum caminho na vida que é fácil. É preciso a gente passar por fases. Temos que viver o processo de forma consciente e lembrar que esta é uma fase. Quando você queimar gordura, eu vou te ensinar a fase de manter o peso e de viver com equilíbrio. Lembra que eu te falei que você vai poder comer de tudo e não engordar? Quando a pessoa chega na manutenção de peso, eu ensino ela a comer a pizza, o hambúrguer, o pão, a bolacha, o macarrão e não engordar.
Mas antes da manutenção de peso, ela está com um grande prejuízo que ela mesma ocasionou no seu corpo, que é excesso de gordura. Então, nós precisamos ciclar algumas estratégias para retirar essa gordura do corpo e depois entrar na fase de manutenção e equilíbrio, que é onde você pode comer de tudo. Nessa fase 3, é uma fase para queimar muita gordura. É uma fase para quem tem metabolismo lento, é uma fase que para quem está perdido no meio do caminho, é uma fase muito boa mesmo. E o melhor dessa fase, eu faço junto com vocês. A fase 1 e a fase 2, eu não faço em tempo real junto com a turma, porque é uma fase introdutória, é uma fase inicial, eu já passei dessa fase. A fase 3, não, é uma fase que eu amo fazer e eu gosto de dar aquela secadinha na fase 3. Então, toda vez que a turma vai entrar na fase 3, eu faço junto. Então, eu vou compartilhar o meu dia a dia no WhatsApp com vocês. O que eu estou almoçando, o que eu estou jantando, o que eu estou tomando de café. Na maior parte dos dias eu vou compartilhar com vocês. Então, a gente faz juntas a fase 3. Ela é muito boa, tá? Eu gosto da fase 3. Eu acho que o resultado dela é incrível. Ela dá muita saciedade, a gente sente muito bem, dá uma sensação de purificação, né? É preciso, na fase 3, fazer o que precisa ser feito. O emagrecimento exige tempo e esforço. Exige. São escolhas de vida, né? O caminho de se manter obesa, doente, com a barriga grande, com as roupas sem servir, é o caminho que não exige esforço nenhum. É a zona de conforto. O caminho para se manter magra, saudável, com energia, com longevidade, é um caminho que você precisa fazer o que precisa ser feito. Execução, ação. Ter um propósito, né? De começo, meio e fim. A gente tem que despertar esse desejo do propósito. E essa fase 3 vem para isso também. Vocês vão ver que na fase 3 a gente trabalha corpo e mente, tá certo? Todos estes processos que são fundamentais. O primeiro hormônio que eu quero falar para vocês é o cortisol. O cortisol é um hormônio que está muito relacionado com o emagrecimento, né? Os níveis de hormônio cortisol podem favorecer o aumento de acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu queria até mostrar e acabei não falando aqui, né? Deixa eu interromper aqui. O cortisol ele é um hormônio produzido pelas suas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos seus rins. Ele é liberado pelo organismo em maior quantidade em momentos de grande estresse, certo? Ou quando a gente tem uma produção anormal pelas suprarrenais. O cortisol dispõe de várias funções no nosso organismo, entre elas, reduzir inflamações, exercer funções como a quebra de proteínas e gorduras, auxiliar no funcionamento do nosso sistema imunológico, preserva, né, e utilização dos níveis de açúcar no sangue e ajudar a reduzir pressão arterial. O que tem a ver, Nutri, cortisol com emagrecimento? Tem tudo a ver. Quando há um estresse em excesso, lembrando, o nosso corpo, nós seres humanos, nós somos preparados para momentos de estresse. Então, momento de medo, de insegurança, de estresse, a gente está preparado. Mas quando isso começa a ficar exaustivo, então às vezes você está num trabalho que você não gosta, você está vivendo um relacionamento que você não gosta, você está com um estresse o tempo inteiro nervoso, o tempo inteiro bravo, o tempo inteiro sofrendo. Então, esse excesso de estresse, o organismo aumenta os níveis de cortisol e favorece o acúmulo de gordura, especialmente na região do abdômen, além de originar sintomas como perda de massa muscular, diminuição de testosterona. Em algumas situações, este acúmulo pode ocorrer principalmente na região da gordura visceral, né, que é a pior gordura, prejudicando ainda mais sua saúde. Por isso, para emagrecer, nós precisamos cuidar dos nossos níveis de estresse. O cortisol é um hormônio fundamental, mas ele em excesso ou em falta pode prejudicar o seu emagrecimento e fazer com que você ganhe gordura na região da barriga, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Todos nós temos momentos de estresse na vida. Todos nós temos
situações que nós não gostamos, momentos que nós não gostamos. A vida exige muito da gente, né? A gente acumula muitas tarefas hoje em dia e tudo é muito sobrecarregado, tudo muito sobrecarregado. Mas quem tem um nível de estresse muito grande, em excesso, essa pessoa tem metabolismo lento devido ao cortisol. E ela tem que trabalhar isso. Metabolismo lento e intestino preso tem tudo a ver com excesso de estresse. E eu vou disponibilizar para vocês também uma aula de como eu faço o meu milagre da manhã. Como é que funciona o milagre da manhã, pessoal? O milagre da manhã é assim, eu sou muito ansiosa, eu sou agitada, eu sou uma pessoa que estressada eu não sou, eu sou super calma, sabe? Mas eu sou ansiosa, eu pego muita coisa, eu sou agitada, eu sou ligada no 220. Isso é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque o excesso de agito, o excesso de tarefas, isso cansa a mente, a gente precisa se silenciar. E eu desenvolvi, assim, estudando muito, né, tanto a medicina funcional, a medicina chinesa, essas terapias que podem ajudar a acalmar a minha mente e melhoram diretamente os meus hormônios. Então, eu fiz para você uma aula que se chama o Milagre da Manhã, onde eu explico como é que eu faço de manhã. Eu tenho muita fé, né? Então, a religião, a parte espiritual é muito importante, independente da sua religião. Então, por exemplo, a oração é fundamental, a meditação é fundamental. Então, essa parte é para o cortisol, tá? Quando vocês verem, assim, ler o livro Poder do Agora é muito importante também. Todas essas terapias, de ter o momento do silêncio. Existem alguns hábitos, né, de pessoas, falo que pessoas felizes, né? A felicidade é uma escolha. A felicidade não é uma regra, né? Então, assim, não, eu sou infeliz. Não, gente, a gente busca felicidade. Se Deus nos deu a vida e a oportunidade de viver, a gente pode escolher ser feliz. A felicidade é uma escolha. Escolha, tá certo? Existem alguns hábitos de pessoas felizes que têm um cortisol bom, né? O que são esses hábitos? Não falar mal dos outros, aprender de forma contínua, então estar aberta para o conhecimento, ignorar o que não é necessário, então é ligar ligar, sabe aquele botãozinho do foda-se, entendeu? A gente precisa ligar para ser mais feliz, senão, gente, o cortisol fica muito complicado, os níveis de cortisol, viu? Não adianta, né, querer. Não precisar mostrar o que tem, né? Aquela necessidade de se mostrar melhor do que o outro, de competição. Isso piora os seus níveis de cortisol. Se divertir no processo de desenvolvimento. Então, rir de você mesma, dos seus erros, né? Dos seus acertos. Entender que você não é perfeita. A gente não é perfeito, né? Não tem jeito. Ninguém é, tá? E outra coisa é entender que nem todos os dias você está bem. Então, por exemplo, tem dias que você está super bem. Tem dias que não. E tudo bem, sabe? Então, assim, existem hábitos, né, que são de pessoas que vão conseguir regular o cortisol. Então, entender que a gente não está bem todo dia. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está, tá certo? Então, esses hábitos são muito importantes para regular o seu cortisol. Vamos lá. Outros fatos importantes aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Esses aqui são importantes. Opa, peraí. Hábitos que detonam a sua energia. Tudo que detona a sua energia, na verdade, detona o seu cortisol também, tá? Então, vamos lá. Pensamentos excessivos. Onde sua mente vai, sua energia vai atrás. A gente pensa demais, a gente preocupa demais, né? A gente preocupa lá na frente. A gente tem que pensar no hoje, no agora, no que a gente está vivendo, né? No que a gente está vivendo. Esse excesso de pensamento, esse excesso de preocupação suga a sua energia e não adianta nada. Porque você só pensa, se isso, se aquilo, vai criando, sua mente fica cansada, tá? Cansada. Outro ponto importante, não dormir bem. A energia precisa de rotina para aumentar. Tem que ter hora para dormir, né? Tem que ter rotina, higiene do sono. É muito importante ter uma rotina de sono para melhorar os níveis de cortisol, tá bom? Outro ponto,
Reclamar demais bloqueia as atitudes capazes de aproximar dos seus sonhos. Então, você acorda hoje, você reclama que tá frio, reclama que tá calor, reclama que a mentoria tá difícil, reclama que você tá perdida, reclama disso, reclama... Tem pessoas que lá no suporte, né, só reclamam. Tem pessoas que nem usam o suporte, que entendem, que vão fazendo, sabe? Tem pessoas que ficam chamando o suporte toda hora para fazer uma reclamaçãozinha. Ai, porque eu não achei esse alimento no cardápio, sabe? É tão difícil as pessoas reclamonas. Gente, quando você reclama, você rechama, você chama para sua vida. Quanto mais você reclama, pior a tua vida fica, entendeu? Então vamos pensar positivo para melhorar o cortisol, amiga, é hormonal. Vamos lá. Outra coisa também, alimentos processados, né? Os alimentos, eles têm energia vital e eles perdem energia vital no processo de fabricação. Como que funciona isso? O alimento, ele é vivo. O alimento é vivo, ele vem da terra, né? Então, o alimento, ele tem energia vital. E todo alimento que vem ultraprocessado, ele não tem energia vital, ele perde sua energia. Então, ele te prejudica os seus órgãos, entendeu? Essa que é a questão. Outra coisa interessante aqui, viver de passado, gente, a energia fica encapsulada, né? Viver de passado é, assim, uma questão complicada, né? Viver do passado, ai, nossa, podia ter sido melhor. Gente, o dia de ontem já passou, acabou, tá? Não tem jeito. E outra é viver do futuro também, né? Viver do passado e viver do futuro. Ah, e amanhã, aqui, ó, viver do futuro também coloquei aqui para vocês. Viver do futuro, né? Viver do futuro é sofrer com antecipação. Ai, que jeito será que vai ser a fase 3? Ai, meu Deus, eu ainda estou na fase 2. Gente, você é única. Você vai no seu tempo. Tá tudo lá explicadinho. Fase 1, fase 2 e a fase 3 já está disponibilizada com antecedência. Viva no seu tempo. Para de viver no futuro, tá bom? E aí é importante, né? Quando você começa um tratamento de emagrecimento, as emoções comuns que você enfrenta, é normal você sentir isso. Ansiedade, medo de falhar, insegurança, baixa autoestima, frustração, todos esses sentimentos são sentimentos que acontecem na sua vida quando você busca uma mudança de vida. Então, por exemplo, Nutri, eu quero uma mudança de vida. Toda mudança de vida, ela gera ansiedade, ela gera medo de falhar, ela gera insegurança, baixa estima, frustração. Mas você tem que entender que são sentimentos que podem ser ressignificados com energia boa, com estudo, com paciência, com entendimento que você não é perfeita, com entendimento que as coisas vão acontecer um passo de cada vez e com ação. Então, o medo de falhar, a insegurança, a baixa estima e a frustração, ela vem com quem fica pensando demais e executa de menos. E isso atrapalha os seus níveis de cortisol, entendeu? Então, tudo hormonal, gente. Vocês estão vendo que não é brincadeira? Não é brincadeira. Então, assim, construção de novos hábitos, né? O que vocês estão vivendo aqui comigo. Não é fácil construir novo hábito, é? Então, a gente precisa construir novos hábitos, né? Tem que ser devagar, tem que ser comprometido, tem que ter uma pessoa para te apoiar, você tem que ir devagar para que você consiga construir esse novo hábito. Novo hábito de se alimentar melhor, de tirar industrializado, de parar de reclamar para melhorar o seu cortisol, entendeu? Então, tudo isso é fundamental. Nessa fase 3, vocês vão ter essa aula minha sobre o milagre da manhã, vão ter a aula do sono e vão ter apoio também de um personal, que é um educador físico, que ele fez treinos específicos para a fase 3, tá? Tanto para idosos, tanto para iniciantes, como para avançados. Então, você vai ter que tirar 15 minutinhos do seu dia para movimentar, se você pode, né? Se você não puder, não tem problema. Mas é importante que você foque na fase 3, que ela é muito boa. Aí a gente tem que entender também, a ler o nosso corpo. Por exemplo, fazer uma análise da nossa digestão. Como anda a sua digestão? Você está com digestão lenta, gases, arroto, dor no estômago, gastrite, queimação, estufamento, distensão abdominal, refluxo. É muito importante a parte de digestão e absorção.
Muitas vezes a gente não consegue ler o nosso corpo. E nessa fase 3, que é a ativação hormonal, a gente vai trabalhar cortisol, GH, o doutor Cristiano vai explicar muitos hábitos, né, para vocês já irem implementando. Mas a gente precisa começar a ler o nosso corpo. Intestino preso, arroto, gases, distensão abdominal. Você tem observado como está a tua digestão? A digestão é algo fundamental, né? E quais as ações para melhorar a digestão? Mastigação é a primeira. Um alimento que não é bem mastigado é um alimento que apodrece no seu estômago, né? E aí causa os desconfortos. Ponto número 2, evitar bebida gelada junto ou logo após a refeição. Na medicina chinesa, a gente tem o fogo da digestão, que a gente estuda muito, né? Então, quando a gente acaba de almoçar ou acaba de jantar, né? Nós estamos com o alimento ainda no estômago, é tudo muito quente, tem o fogo da digestão. Se você toma um copo de suco, um copo de água gelado, 30 minutos ou 1 hora até depois ou antes, a sua digestão fica lenta. Então, toma cuidado com líquidos gelados antes e após refeições, tá bom? Outro ponto, número 3, é prestar atenção nos vegetais cozidos também. Quem tem muito problema gástrico, talvez tenha que cozinhar mais os vegetais. Tem que prestar mais atenção, até mesmo no grupo do vegetal A, se não seria melhor eles cozidos ou grelhados, ou mesmo na manteiga, não digeriria melhor, porque às vezes o vegetal cru, ele não é tão bem digerido para você, tá certo? E o ponto número 4 é observar se você tem alguma intolerância alimentar. Existem alimentos que fazem bem e existem alimentos que fazem mal. Mas às vezes existem alimentos bons que podem fazer mal de forma individual. E como você vai descobrir isso? Aplicando uma ferramenta que a gente tem dentro da mentoria que se chama teste terapêutico. Se você está sentindo bem, com a digestão boa, você não precisa fazer teste terapêutico. Mas se você, por exemplo, está com o intestino preso, sentindo o estômago pesado, com muito gases, arroto, é importante você fazer o teste terapêutico. Como que funciona o teste terapêutico? Ele é simplesinho, vou te explicar. Você vai pegar uma folha de caderno, certo? E você vai anotar durante 15 dias o que você comeu. Tudo que você está comendo. Então, hoje, no café da manhã, no almoço, no jantar, a hora que você toma água, a hora que você toma um cafezinho. E você vai começar a observar o que você comeu e qual foi o seu sintoma naquele dia. E, normalmente, os sintomas do que você comeu vêm 2 a 3 dias depois também. Então, por exemplo, às vezes eu como hoje, depois de 2 dias me dá gases. Pode ser de alguma coisa que eu comi anterior. O mais comum é as pessoas terem intolerância a glúten, ao leite, a caule de vegetais. A gente tem que falar um pouco dos FODMAPs, né? A questão é muito complicada, eu não abro muito isso aqui dos FODMAPs na mentoria, porque restringe muito a pessoa. Então, não precisa tirar FODMAPs, porque provavelmente quando você desinflamar o seu corpo, você vai melhorar o processo de digestão. Mas nós precisamos prestar muita atenção no que nos faz mal, deixando claro que essa orientação não vale para todo mundo, apenas para quem está se incomodado com problemas digestivos. Lembrando que todos os cardápios da mentoria, eu não sei se vocês prestaram atenção, eles não têm glúten, tá? Eles não têm glúten. E a lactose é opcional. Então, todos os cardápios eles são sem glúten e sem lactose, mas tem a opção do leite para quem gosta, né? Glúten não. Eu não utilizo nenhum alimento que tenha glúten. Glúten é uma proteína altamente inflamatória e ele prejudica muito no emagrecimento. E isso não quer dizer que você tem intolerância, que você tem doença celíaca. A gente tem que saber, doença celíaca é uma pessoa que não pode com glúten de jeito nenhum, certo? A intolerância ao glúten é as pessoas que consomem glúten e sentem distensão abdominal no dia a dia. Não precisa fazer exame nenhum, gente. Não precisa fazer exame nenhum. É teste terapêutico, é o seu melhor exame. Vou te contar o meu exemplo. Por exemplo, eu, Nutri Marcela Ávila, eu não posso consumir glúten de jeito nenhum. Então, uma vez que eu consumo glúten, a minha barriga estufa,
Eu fico sentindo, eu fico 3 dias com a digestão lenta, eu não me sinto bem. Então, por exemplo, um dia eu vou na casa da minha mãe, tem macarrão. Macarrão tem farinha de trigo tem glúten. Eu consumo, mas eu sei que eu estou consumindo alguma coisa que inflama o meu intestino, que eu vou passar mal depois, 3 dias passando mal. Então, o glúten, muitas pessoas que têm intolerância à lactose. Então, nos cardápios tem lactose, porque a lactose é diferente do glúten. O glúten, nenhum cardápio tem. A lactose é opcional, entendeu? Então, por isso que eu uso manteiga, que eu uso creme de leite, que eu ponho leite, mas sempre tem opção, tá? Sempre tem opção, ok? Então, a questão do glúten, eu não passo bem com glúten. Como que eu descobri? Você fez o exame, Nutri? Não, nunca fiz exame de intolerância alimentar. Por quê? Porque você não precisa fazer um exame, é só você ficar prestando atenção no seu corpo. Isso não é todo mundo. Tem gente que come arroz, que come farinha de trigo, que toma cerveja, que sente bem. Se eu tomar um copo de cerveja, eu fico uma semana com a barriga inchada. Meu metabolismo acaba com tudo, prende meu intestino, complica tudo. Eu não posso consumir glúten. O que é glúten? Ele é uma proteína que é de difícil digestão para o nosso intestino. No emagrecimento, o glúten atrapalha muito. Antigamente, o glúten era mais resistente ao nosso organismo. Hoje, por causa da industrialização, o glúten ele é mais efetivo. Então, ele faz um resultado muito pior no teu corpo. Então, aonde que tem glúten? No trigo, na cevada. Então, cerveja e farinha de trigo tem glúten só. Fubá não tem glúten, arroz não tem glúten, nada disso, tá? Os cardápios da mentoria já não tem glúten. Agora, a questão da lactose é muito individual. Por quê? Primeiro, o leite tem a lactose, mas o queijo, a manteiga, os derivados do leite, eles já são quebrados. Por exemplo, o queijo, ele tem um fermento láctico que quebra a lactose. Então, tem muita gente que tem intolerância ao leite integral, mas não tem intolerância a queijo, a manteiga, e pode utilizar. Então, o leite vai muito da pessoa. Por isso que nos cardápios eu falo que pode consumir leite, pode consumir manteiga, pode consumir creme de leite. Mas quem tem intolerância, só você vai saber fazendo o teste terapêutico. Ó, Marcela, realmente eu não posso. Toda vez eu tomei leite, eu passo mal. Então, tira o leite da tua vida. Mas você não precisa substituir isso por leite sem lactose. Você não precisa. Você pode usar somente o cardápio sem nenhum tipo de leite, tá? Então, toma cuidado quem tem barriga estufada, intestino preso, digestão lenta, arroto o tempo todo, refluxo, gastrite. São pessoas que têm que fazer teste terapêutico. Teste terapêutico é anotar a sua alimentação e prestar atenção no seu dia a dia, o que te faz mal. Então, por exemplo, eu passo mal com farinha de trigo. E porque o quê? Porque tem glúten. E eu passo mal também com fermento. Tudo que tem muito fermento me faz mal. E aí, por exemplo, com lactose eu não passo mal. Eu posso tomar leite, eu posso comer queijo, posso comer de tudo que não me faz mal. Tem pessoas que faz, tem que retirar. A questão dos caules de vegetal, tem gente também que não digere bem. Tô falando que é mais comum, tá? Então, por exemplo, se você não digere bem caules de vegetais, o que você pode fazer? Você pode retirar o caule. Os vegetais, gente, você não pode tirar da tua vida. Mesmo que ele te cause um pouco de gases no começo, é porque você está inflamada. Então, faz eles refogados. E lembrando, né, aquela questão das leguminosas também. O feijão, a lentilha, tem que colocar de molho na água para eliminar ali os antinutrientes, para retirar esses antinutrientes para não dar gases. Eu, por exemplo, se eu comer feijão em restaurante, meu Deus do céu, dá muito gases, de doer a barriga, de ter cólica. Feijão eu só consumo em casa, que eu sei que fiz o remolho. Mas vou dar algumas dicas aqui importantes, tá? Para essa parte de digestão, que muita gente tem problema, né? Vou passar aqui para vocês verem. 4 substâncias naturais para tratar o refluxo, para ajudar. Alecrim contribui para a produção do ácido digestivo gástrico. Limão ajuda a controlar a acidez estomacal.
Suco de couve, né, tem ação anti-inflamatória. E a betaína, que é um composto orgânico que ajuda na produção de ácido clorídrico. Isso aqui você pesquisa na internet, né, que vai dar certo. Outra coisa que ajuda muito, que eu faço aqui em casa, porque eu tenho um problema digestivo. Então, eu tenho que estar sempre de olho, tá? Chá de hortelã ajuda muito a digestão. Se você tiver refluxo, é melhor você evitar. Mas se não, você pode consumir o chazinho de hortelã. Outros pontos aqui que eu vou passar para vocês aprenderem, né? Alimentos que causam gases e 9 dicas aí para você evitar, certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho deles aqui. Ponto número 1. É normal ter gases? Em média, segundo alguns estudos, é considerado normal expelir de gases 20 vezes ao dia. O problema é que acontece é chamado de flatulência excessiva, que são mais de 25 gases eliminados diariamente, e a distensão e abdominal, o inchaço. Então, gases é normal, mas o excesso que não é normal, e a dor, né, a distensão abdominal não é normal também. Deixa eu colocar aqui na tela direitinho para vocês. Eu salvei aqui as imagens para ir passando. Gases e ansiedade. A ansiedade é outro fator que pode estar por trás do aumento de gases e do desconforto abdominal. Ela acelera o trânsito intestinal, levando mais alimentos mal digeridos ao cólon, que provoca fermentação e logo gases. Olha só a ansiedade. Onde que vai, né, gente? Olha só a ansiedade, onde que vai? Onde vamos com o excesso de ansiedade? Opa, peraí. Deixa eu diminuir aqui. Isso. Leguminosas. Dica de como cozinhar. No caso das leguminosas, uma boa dica para diminuir os gases é deixar de molho durante a noite. No dia seguinte, troque a água, cozinhe bem, pois o amido mal cozido aumenta gases, tá? E as leguminosas têm esse amido. São coisas que eu já salvei aqui que eu queria passar para vocês. Os chás também ajudam bastante. Chá de camomila, chá de alecrim, chá de hortelã possuem propriedades que melhoram a digestão e facilitam a expulsão dos gases. O gengibre também ajuda muito. Chá de gengibre é ótimo para digestão e também para redução de gases, tá bom? Pode ser adicionado na refeição também. Deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui. Então, a parte de gases, de digestão lenta, quem tem são essas dicas. Por isso que tem a aula de hoje sobre leitura do corpo. Outra coisa, agora vamos para o pilar 3. A gente já falou de digestão, né? Falamos de digestão, agora nós vamos aqui falar um pouco das fezes, né? Da parte do intestino. Essa aula é bastante coisa mesmo, mas é para vocês terem uma visão geral de tudo, tá bom? Nessa fase, é muito normal as pessoas terem problema intestinal. Então, por exemplo, Nutri, eu tô com o intestino preso, eu tô com o intestino solto, eu tô com gases. Isso é muito comum porque você está mexendo aí no seu corpo, né? Você está mudando uma estratégia, então pode acontecer mesmo que o seu intestino prenda ou solte, tá? Então, aqui, ó, a gente tem os tipos de fezes, né? O tipo 1 é um tipo de intestino preso, o 2 é bem ruim também. Já o 3 e o 4 são os tipos perfeitos, que é a fezes em formato de banana, certo? O tipo 5 já é ruim, 6 é ruim, 7 não é normal também. Se você tem um tipo de fezes 3 e 4, que são as fezes moldadas em forma assim de uma salsicha, certo? Com pouca rachadura ou com nenhuma rachadura, ó, elas estão normais, então que é o tipo 3 e 4. Os outros tipos, a sua fezes não está normal. O que você deve fazer com a questão intestinal? Questão intestinal, pessoal, paciência é o primeiro ponto. Paciência. O teu intestino ele não melhora de uma hora para outra. E pode ser que o seu intestino piore no tratamento, inicialmente, tá? Então, porque ele vai receber mais fibras, ele vai receber mais folhas, talvez ele vai assustar com a quantidade de FODMAPs, então você precisa continuar para ele acostumar. Intestino preso. Nessa fase 3, vocês vão ver que tem a opção de um shake para o intestino preso. A biomassa de banana verde, a gente precisa utilizar não só para intestino, para imunidade, para saúde, ela vem geral, né? A biomassa de banana verde é um santo remédio. Se eu fosse você, eu colocava na sua vida.
fibras boas, amido resistente, reduz a quantidade de amido, né? Reduz o índice glicêmico da sua dieta. Então, na fase 3, vocês vão ver a biomassa de novo. Na fase 3 também, a gente fala dos probióticos, que é opcional, mas é bem interessante para quem tem problema de fezes, intestino preso ou intestino solto. O intestino solto é tão ruim quanto o intestino preso. É tão ruim como. Os dois atrapalham muito a vida, né? Vai melhorar o seu intestino se você continuar o processo de emagrecimento, ter paciência, entrar agora com o exercício físico que vai ter na fase 3, se você puder, é claro. Entrar também com a parte de meditação, com acalmar a parte de estresse, porque quem é muito nervosa, quem é muito ansiosa, quem segura muitas emoções, tem intestino preso. Tem intestino preso. Então, é fundamental que você controle as suas emoções. Nutri, é muito difícil, a vida é muito difícil, a vida é muito pesada. É pesado para todo mundo. Você não é diferente, não. Então, controle, tenha momentos de prazer na tua vida. O que você gosta de fazer? Você tem um momento que você distrai. Gente, vai olhar um meme na internet, vai conversar com um amigo, vai ligar para alguém que você gosta. Faça algo que te dá prazer todos os dias. A vida é hoje. Você não pode ficar adiando, não, entendeu? Faça algo bom para você todos os dias. Cuide de você, sorria mais, elogie as pessoas, para de reclamar, porque aí o que acontece? O teu intestino vai melhorar. Você vai se tornar uma pessoa mais leve. Pessoas pesadas, reclamonas, tristes, vítimas da sua própria resultado, essas pessoas não melhoram o intestino por nada. Porque é hormonal, gente. Para melhorar o intestino, a pessoa tem que liberar as energias. Então, faz exercício físico, melhora a sua saúde para o teu intestino melhorar também. Então, essa agora, vocês vão ver que intestino precisa melhorar na fase 3. Melhorar com o quê? Com meditação, com exercício físico, com execução de cardápio, com quantidade de água, com quantidade de fibras. E a gordura? Normalmente, a pessoa está com o intestino preso, eu vou perguntar para ela não está consumindo gorduras. Ela não está consumindo azeite de oliva. Ela não está consumindo óleo de coco. Eu vou perguntar para ela não está consumindo a quantidade de água que ela precisa. Nutri, eu estou tomando água. Um dia ela toma, no outro dia ela esquece. Um dia ela toma, outro dia ela esquece. Porque ela está construindo hábito. Mas o intestino, ele quer de você todos os dias. E é isso mesmo. Você já viu falar naquele termo de pessoas enfesadas? Enfesadas é cheia de fezes. Pessoa nervosa, triste, mal-humorada, cara ruim o tempo inteiro. Sorrir mais, elogiar as pessoas, não preocupar muito. Gente, tem muita coisa que tem que entrar no ouvido e sair no outro pra gente viver. Senão a gente não vive. A gente começa a se preocupar demais, com muita coisa na cabeça. Eu penso assim, o que eu posso interferir, eu interfiro e faço. O que eu não posso mudar, deixa rolar. Porque nós, às vezes, somos muito controladoras. A gente quer controlar tudo. Eu sou uma controladora. Eu quero controlar tudo que está acontecendo na minha casa, na minha família, do meu marido, da minha mãe, todo mundo. E isso deixa a gente doente. Eu tinha intestino preso demais. Hoje eu não tô nem aí. Cada um cuida da sua vida. Eu vou cuidar da minha, do meu serviço. O que eu puder fazer, eu faço. Se eu não puder também. Eu não controlo tudo na vida. E aí, meu intestino melhorou. Melhora o intestino. É questão da gente parar para pensar. Essa questão intestinal é seguir o cardápio, água, gordura, shake para o intestino que tem na fase 3, probiótico tem na fase 3, biomassa de banana verde tem na fase 3. Tem tudo isso lá. Então é importante. Vamos lá, vamos para a próxima então, essa questão de intestino, tá? Outra coisa, nossa, tem tanta coisa boa que eu vou ensinar para vocês hoje, peraí. A questão dos sinais de desidratação, né? Outra coisa, gente, presta atenção. Tá tomando pouca água, as coisas não vão acontecer. O nosso corpo, ele é 70% de água. Não espera ter sede para tomar água. Sensação constante de fome é sede. Boca seca, constipação intestinal, envelhecimento da pele. Você já viu falar do maracujá de gaveta? Aqueles maracujá, assim, o maracujá é bonito, não é?
Maracujá é bonito porque ele é hidratado. Quando o maracujá resseca, perde a água, ele fica tudo enrugado. É como a nossa pele fica quando a gente toma pouca água. Então, o que adianta passar cremes caríssimos se você não toma água? Entendeu? Se você não tomar água, não adianta nada. Vai ficar com a pele ruim. Menor eliminação de toxinas. A água é um detox natural. Irritabilidade, cansaço, sonolência excessiva tem a ver com água. Dores de cabeça, cãibras, né? Tem a ver com água. Retenção de líquido tem a ver com pouca água. Então, olha só a quantidade de coisas que a gente evita, a gente melhora na nossa vida tomando água na medida certa. Aonde você for, vai ter a tua garrafinha. Você precisa tomar água na medida certa. 25 a 35, normalmente 35 é o melhor, né? 35 ml por quilo de peso. Tudo isso que eu falei aqui do probiótico, da fase 3, está tudo liberado no aplicativo, tá? A fase 3 está liberada para vocês estudarem. Lembrando que o ciclo menstrual ele é dividido em 3 fases, então, para as mulheres que menstruam ainda, né? Fase folicular inicial, que é do início da menstruação até o 4º dia. 2, fase ovulatória, que é do 5º dia até a ovulação, do 15º. E a fase lútea, que é do 16º ao 28º dia, quando o ciclo se encerra. Na primeira e segunda fase, os hormônios estrógeno e progesterona começam a estar mais baixos. E aí depois ele chega a um pico, ele aumenta e depois abaixa, certo? Nessa fase é normal a gente ter mais fome. Às vezes a gente tem fome na fase de ovulação ou pré-fase folicular e na fase lútea também. Na verdade, a mulher, então, nos 3 ciclos, ela pode ter uma descompensação. Por isso que às vezes você é uma pessoa num dia, você é outra no outro dia, né? Isso é normal, sabe? A gente tem fases mesmo. A mulher, ela tem fases. Então, ela tem a fase que está mais calma, tem a fase que está mais agitada, tem a fase que incha. Isso é normal, é a vida da mulher, tá? Não tem jeito. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então, aqui a fase lútea, né? A menstruação, que é uma menor disposição. Aqui a gente tem um aumento do estrógeno, aqui a gente tem um estrógeno alto e aqui a fase ovulatória. Tem muita gente que tem fome no período de ovulação, tem mais fome no período de TPM. Você tem que ir se conhecendo, tá bom? Lembrando aqui, a fase folicular, ela tem uma predominância estrogênica. O normal é ter menos fome e maior desempenho para exercício físico. Na fase lútea, ela tem uma predominância da progesterona. O normal é ter mais energia no início e no final TPM, que dá mais fome. Depende da pessoa, né? E aí, o que fazer, Nutri, se eu tenho muitos sintomas de TPM? Então, vamos lá. A TPM não é brincadeira. A TPM, ela existe, tá bom? A mulher, ela sofre com essa mudança dos ciclos mesmo, não é brincadeira. Sente mais fome, sente indisposição, sente dor de cabeça. São sintomas que não tem como a gente evitar completamente. Então, ó, insônia, fadiga, baixa da qualidade do sono, inchaço, distensão abdominal, ganho de peso, dores nas mamas, dores de cabeça, enxaqueca, irritabilidade. São sintomas que podem acontecer, tá? Com você durante a TPM. Nervosismo, instabilidade emocional, depressão, menor concentração, dores no corpo e cólicas menstruais. Nutri, então eu estou condenada. Então, se eu tenho TPM, eu tenho tudo isso. Mulher, gente, não é brincadeira. Se a gente está durante a nossa fase adulta, né? Durante que a gente está tendo a menstruação, a gente tem esses 3 ciclos. A gente pode ter mais cansaço, mais indisposição, mais fome, mais vontade de comer, mais sensação que não quero fazer a dieta, ou depois está animada. Mulher de ciclos. A gente tem ciclos mesmo. E também na menopausa tem muitas questões. A gente vai ter aulas de menopausa depois. Mas essa questão da TPM, se você tem tudo isso aqui, você tem que lembrar o seguinte: o primeiro ponto para melhorar a TPM é desinflamar, é emagrecer. Você acabou de entrar na mentoria, mas você já está no lugar certo para sua TPM melhorar demais ou acabar. A TPM,
ela vem assim, esses sintomas, ela vem muito com sobrepeso e obesidade. E esses sintomas também para quem tem síndrome de ovário policístico, tá bom? Vai melhorar muito. Então, o ponto número 1 é entender que você está num processo, vai melhorar, mas não melhora de uma hora para outra. Então, talvez você ainda esteja com sintomas de menopausa. Por quê? Você acabou de começar, o teu corpo ainda não desinflamou. Você tem que ter paciência, mas você está no caminho certo. Existem alguns pontos para melhorar, né, na TPM. TPM, se você está muito irritada, evite cafeína, evite alimentos que estimulam muito, né? Chá verde, cafeína, eu acho que é o principal, café. Priorize o teu cardápio direitinho, mas se tiver mais fome, coloque nele os carboidratos complexos. Então, por exemplo, o inhame, a abóbora madura, mesmo que não esteja no seu cardápio, nos dias de TPM, você pode colocar. Então, eu percebo que quando a gente está com TPM, cansaço, fadiga, dá vontade de comer mais carboidrato, dá vontade de comer pão, carboidrato, não é? Isso é muito normal. Então, coloque no almoço uma batata doce, um inhame, uma abóbora. E à noite, faz uma sopinha de inhame, um creme de abóbora, porque vai te ajudar. Porque o carboidrato complexo, ele aumenta os nossos níveis de serotonina, que dá o bem-estar. Durante a TPM também, a gente precisa entender que desinflamando, emagrecendo e fazendo exercício físico, você vai melhorar. Vai melhorar. Mas demora um pouquinho para melhorar. Então, não é você começou a alimentar hoje, amanhã você já não tem TPM mais. Não, gente, vão 3 meses você melhorando, fazendo o que precisa ser feito, para depois você ver uma melhora. Então, o resultado, ele vem com uma execução de tempo também. Tem vontade de mais comer doce? Consome as sobremesas que a Nutri passou aqui. Por exemplo, o chocolate de 50% a 70%, a cocadinha saudável, o morango com creme de leite. Tenha estratégias, entendeu? Toma bastante água, segue o seu cardápio, aumente a quantidade de gorduras, né? Então, por exemplo, óleo de coco, azeite de oliva. Se você está muito nervosa, muito estressada, a gente indica também a Passiflora. Passiflora você encontra em qualquer farmácia aí de manipulação ou pela internet, porque o maracujá, ele tem propriedades calmantes, mas a Passiflora é da folha do maracujá. Então, você tem que comprar a Passiflora concentrada, ele ajuda muito a reduzir esse nível de estresse, sabe? E tudo que você quer melhorar, para TPM melhorar, você tem que fazer no mês anterior. Porque depois que já chega na TPM, aí já é difícil. O brigadeiro de biomassa de banana verde é delicioso. E você pode utilizar também nos dias de TPM. Não só nos dias de TPM, os dias que você está com vontade de comer, que você está desesperado, que você está nervosa. Permita-se também sentir isso, porque é normal, tá? É normal. E vai reduzir você desinflamando, você melhorando tudo isso. Então, com o passar da mentoria, às vezes você acabou de chegar na mentoria, você está com muito TPM ainda. Mas não tem como você ter melhorado, porque você está fazendo a mentoria não faz nem 30 dias. Então, vamos esperar pelo menos 90 dias, você emagrecendo, queimando gordura da barriga, desinflamando, seguindo os cardápios direitinho. Tenha paciência com seus dias de TPM, siga essas orientações, certo? Segue o cardápio direitinho que vai melhorar. Exercício físico ajuda muito também. A valeriana também é muito bom. Então, tanto o Passiflora como a valeriana melhora muito o nível de ansiedade, compulsão alimentar, tá certo? Não posso fazer prescrição, mas pesquisa na internet e pode usar que vai te ajudar, tá bom? Outra coisa que eu queria dar de dicas, assim, para quem tem muita TPM, muita dor no corpo, muito cansaço, é o caldo de ossos. Vocês viram que desde a fase 1 eu falo do caldo de ossos. O caldo de ossos é um super alimento, assim como a biomassa de banana verde. Às vezes você não sabe a quantidade de propriedades que tem ali. Ó, gente, gorduras boas, vitaminas, minerais, que muitas vezes você não consegue na alimentação. Então, quem está na menopausa precisa usar caldo de ossos.
Quem tem TPM precisa usar caldo de ossos. Quem tem dificuldade de emagrecer, quem quer ter a pele bonita, precisa usar caldo de ossos. Eu uso caldo de ossos aqui direto porque tem muito colágeno, né? Melhora muito a pele. Você pode fazer o caldo de ossos com o osso da costela de boi, ou você pode fazer com o osso de pé de frango. O pé do frango tem mais colágeno, né? Então você pode fazer o caldo de ossos com um pé de frango. Dentro da mentoria já tem a receita do caldo de ossos. O caldo de ossos está lá explicadinho. Então, é legal. Como que usa o caldo de ossos, Nutri? No meio do cardápio eu uso. Por exemplo, o caldo de ossos, ele pode ser usado na tua sopinha que você faz no jantar. Ao invés de você colocar água no feijão, você coloca o caldo de ossos. Caldo de ossos você faz, congela ele nos potinhos e usa 100 ml por dia, igual remédio. É igual a biomassa de banana verde. Eu ponho congeladinha, você tem um trabalho de fazer uma vez. Depois eu congelo ela nas forminhas de gelo. Eu uso um gelinho por dia daquela biomassa. Tá explicadinho lá dentro da mentoria. O caldo de ossos, ele é rico em colágeno. Parece estranho no momento, mas você pode ficar tranquila. Porque o que ele vai, né? Água, ossos, né? Sal. Você pode colocar pimenta, você pode colocar alho, cebola. Não coloca vegetais, porque ele não quebra o jejum, tá? Então é só deixar cozinhar ali e tirar as partes sólidas, né? É um super alimento. Eu acho que muitas vezes a gente toma suplemento de colágeno, a gente fica preocupada com tantas outras coisas, tem tantos super alimentos simples, né? E melhora muito a imunidade também. Muita imunidade. Tira muita fome, vontade de comer o tempo todo. Então, entre no aplicativo, estudem, curtam ali e vamos que vamos. Beijo, fiquem com Deus.